Fala pessoal, estamos muito felizes de encerrar esse ano aqui com mais um webinar sobre os nossos materiais do Startup Landscape para falar sobre inovação no mercado de construção civil no dia de hoje, com grandes parceiros nossos aqui do Secov. Já vou pedir para eles se apresentarem, mas antes de mais nada, já agradecer da presença de todo mundo que está nos acompanhando hoje aqui nesse webinar. A gente já fez inúmeros aqui, todos eles estão disponíveis no nosso canal da Liga Ventures no YouTube, se você quiser reassistir algum deles, e todos esses materiais do Startup Landscape estão no nosso site, dentro da seção Insights do site da Liga Ventures. Eu sou Guilherme Massa, hoje eu vou ser o anfitrião aqui do nosso papo, sou cofundador e CMO da Liga Ventures, e quero passar a bola para apresentar aqui os nossos convidados de hoje, super especiais. Hoje eu estou aqui com a Márcia Tax, que é diretora de inovação no Secov, e com o Carlos Borges, que é o vice-presidente de tecnologia e sustentabilidade também do Secov, um órgão super relevante, assim, um agente, na verdade, super relevante do ecossistema de construção. Eu vou pedir para vocês se apresentarem e também contar um pouco da trajetória de inovação e tecnologia no Secov. Márcia, está com você. Obrigada, Guilherme, pelo convite. É um grande prazer poder participar desse estudo. Meu nome é Márcia Tax, sou diretora de inovação do Secov. E a história do Secov com inovação começou lá em 2017, quando a gente começou a discutir esse assunto e como essas ondas aí de disrupção vinham para impactar as empresas tradicionais nos diversos segmentos, né? Tanto de PropTech quanto de Construtech. Então, de lá para cá, a casa evoluiu bastante. Esse não é um tema ali restrito à diretoria de inovação, é um tema que permeia todas as vice-presidências, né, de construção civil especificamente, também de incorporação, de condomínios. Então, estamos muito contentes aí em ver a evolução do setor, em ver os números, né, que são impressionantes, que a gente vai comentar agora nesse webinar. E vamos em frente. Obrigada pelo convite. Obrigado, Márcia. Carlos, por gentileza, se apresenta aqui para a audiência. Bem-vindo. Bem, bom dia a todos. Primeiro, Guilherme, obrigado aí pela oportunidade de falar com vocês aqui. Eu sou incorporador e construtor aqui em São Paulo há 40 anos, sou vice-presidente de tecnologia e sustentabilidade do Secov, e uma das missões da minha VP lá é a gente conectar de alguma forma as empresas, especialmente as empresas de pequeno e médio porte, com as novidades tecnológicas, né? E uma das formas de fazer isso é através dessa ligação com o ecossistema das startups, né? Que é algo que é mais natural para as empresas grandes e menos natural para as empresas menores. Então, como a Márcia bem colocou, é um tema transversal que pega várias áreas e o NE, através aí né, tem feito um trabalho muito bacana aí de a gente tentar em conjunto levar essa realidade para o mercado imobiliário, especialmente para as empresas menores. Que legal, bacana de trazer esse ângulo também aqui para a audiência, né? Para a gente, muitas vezes, dentro da jornada aqui da Liga, a gente acaba falando de empresas de grande porte, mas tem uma cadeia de valor enorme ali para a construção e também para chegar na realidade ali de todo mundo que nos acompanha. Obrigado aí da apresentação de vocês. Vou fazer uma introdução aqui sobre a Liga Ventures para o pessoal que entrou aqui, às vezes pode não ter todo o contato da nossa jornada. Nós somos hoje a principal referência no mercado de inovação aberta, de conectar empresas, startups e todo o ecossistema inovador. A gente já atende aí mais de 280 corporações e já mapeou mais de 53 mil startups no Brasil e na América Latina. Então, um database que a gente se orgulha muito de ser muito robusto e também muito oxigenado. A gente dedica muita energia em recapturar dados novos dessas startups. Afinal de contas, elas pivotam, elas ajustam o modelo de negócio, elas entram em outros segmentos e também a gente já conseguiu ali ao final dessa jornada toda gerar mais de 600 projetos entre essas companhias e startups. A gente acaba atendendo inúmeros segmentos, isso é uma das coisas que também é muito legal na jornada, porque muitas startups acabam servindo para... a gente vai falar hoje de construção, mas provavelmente todo mundo que tem estabelecimento comercial, que trabalha com indústria, enfim, que trabalha, está preocupado aí com o seu home office, com o escritório, todo mundo acaba se conectando de alguma maneira ao segmento de construção e vice-versa, também outros segmentos acabam se cruzando. Esse é um dos baratos aqui de inovação, a gente trabalhar com empresas super tradicionais e outras mais nascentes. A Startup Scanner é a nossa ferramenta da Liga, disponível aí para todo mundo fazer o seu acesso por conta própria para buscar startups, para se manter antenado das inovações, dos setores,
Quando é necessário, a gente faz um trabalho em conjunto de scouting, né, sob demanda. Uma analogia aí é como se a gente tivesse a nossa base aqui de currículos e também o trabalho de headhunters de startup. A gente já tem várias marcas muito legais aqui acompanhando o trabalho através da Startup Scanner, com 23 mapeamentos já prontos para você achar startups como usuário Pro. Hoje a gente vai falar de construção civil, como eu falei, então já entrando no nosso assunto, vamos percorrer primeiro um mapeamento, o que saiu dos principais números sobre as Construtecs brasileiras e as principais categorias. Depois a gente fala um pouco da evolução desses números nos últimos anos e, por fim, a gente faz um recorte sobre os investimentos no setor. Vamos lá, o que o mapeamento que já está disponível para vocês para download lá no site da Liga Ventures, a gente encontrou 251 startups de construção divididas em 24 categorias. O que eu gosto de ressaltar nessa hora? Que 251 é um número bem relevante, comparando com vários outros setores, mas, obviamente, a gente tem ali empresas de agronegócio, fintechs, para quem está acostumado a lidar com o ecossistema no Brasil, como os principais lugares de inovação, setores que têm demandado muita coisa. Um segundo tier, que tem em torno de 300 a 400 startups quando a gente fala de saúde, de varejo, de novos alimentos, e daí vários outros setores que a gente está mais ou menos entre 200 e 300 startups, que é onde as Construtecs estão. Então tem bastante inovação, e o número de categorias também é bem relevante, que é uma das coisas que mais me impressionou, como tem bastante inovação em setores diferentes. Vou trazer eles para vocês aqui, e daí já passo aqui para a Márcia e para o Carlos também comentarem. Mas o que me chamou a atenção é que no estudo trouxe que gestão e controle da obra, ele é disparado a categoria com maior número de startups, justamente, né, porque a cadeia de valor da construção ela é bastante longa, envolve muitos atores, e são obras longas, né? Não estamos falando de subir um aplicativo que supostamente é mais rápido, né? A jornada é mais digital, exige desde lá da regulação do projeto, né? Da liberação pelos órgãos, né, de fiscalização. Não estou compartilhando a tela. Perdão, gente. Agora que o pessoal me avisou aqui. Falha aqui do apresentador. Me desculpem. Deixa eu voltar aqui. Ótimo. Agora sim. Agora todo mundo enxerga. Vamos lá. Retomando aqui. Então, tem um mapa grande aqui para vocês enxergarem, bastante dispersão de categorias diferentes. E nessa hora, a gente vê ali que gestão e controle da obra está bem relevante. Mas a gente tem outras categorias também que tem bastante destaque. Então, cotação e compra de insumos, realidade virtual, redução e destinação de resíduos, drones, enfim. Daí começa uma dispersão em um número relativamente parecido de startups, justamente mostrando que tem inovação em muitos lugares. A gente já vai olhar, mas boa parte delas é para o mercado B2B, ou seja, incorporadoras, construtoras, enfim, quem lida ali com a obra diretamente está usando essas soluções. Queria fazer 2 destaques aqui para novas tecnologias, como realidade virtual, interatividade, e os drones, sendo utilizados ali na obra, e também soluções ligadas à agenda ESG, né? Quando a gente fala de smart buildings, sobre novos produtos, sobre construção modular, são coisas que chamam a atenção nesse mapeamento. Então, queria trazer agora o Carlos e a Márcia para o jogo, para vocês darem um olhar de vocês sobre como que vocês enxergam, né, essa quantidade de startups e essa dispersão grande, né, em número de categorias diferentes. Né? O que chama mais atenção a partir do olhar de vocês no mercado e a partir da visão Secov? Pode começar, Márcia. Eu acho que, na verdade, Guilherme, o que acontece da gente ter tanta dispersão aí de categoria, isso reflete o que você falou, né? É o caminho da obra, o tempo que isso demora a ser feito, e a complexidade que demanda você construir, você fazer a construção civil no Brasil, né? Então, a gente começa, são projetos que demoram 3 anos, que a gente começa na aprovação, na concepção do projeto, depois tem orçamento, tem controle de obra, tem até o pós-obra e entrega para o cliente, né? Então, acho que essa dispersão reflete um pouco a complexidade intrínseca do setor, né? O que eu acho que é interessante realmente é que, eu acho que a gente vai comentar aí ao longo desse webinar, que realmente assim, o setor da construção civil é desafiador do ponto de vista da digitalização, né? Eu acho que é tão complexo e tão multidisciplinar que qualquer adoção de novidade ou de tecnologia causa, às vezes, uma fricção dentro da empresa e tudo é muito dolorido. Então, por que a gente tem mais startup aí em gestão e controle de obra? Isso também depois quero ouvir bastante Carlos, mas
Eu creio que seja porque este é o setor mais digitalizado, vamos dizer assim, esse é o segmento mais digitalizado dentro da construção civil, né? O que a gente já está dentro do escritório, o que a gente já tem sistema para fazer, e que talvez o que a gente tenha mais ganho, assim, num primeiro momento. Então, acho que essa é uma visão inicial desse screening. Não, perfeito, Né? Márcio. Eu acho que a questão de gestão e controle de obra é natural que tenha um destaque, porque nós estamos vivendo um ambiente nos últimos anos, e que continua agora, muito mais desafiador em termos de controle de custos, de controle de prazos, e para que as incorporadoras e construtoras façam a orquestração de todas essas variáveis, isso requer um notável esforço de gestão, né? Então, especialmente as empresas menores, com startups que automatizam, facilitam e com softwares numa geração mais avançada em relação ao que a gente tinha antes. Então, é natural, porque essa é a maior dor das empresas hoje, né? A gente chegou a ter situações de 70% das obras da cidade estarem atrasadas, em razão de um ambiente bastante turbulento, de dificuldade de contratações, dificuldades de logística para entrega de materiais, aumento de insumos, uma série de questões. E, agora, de fato, né, o setor é bastante complexo, como a Márcia colocou, e a gente tem uma quantidade, assim, a gente tem sido bastante procurado por inúmeras empresas com soluções para praticamente toda, né, o pré-obra, o durante-obra e o pós-obra, né? Mas a maior dor do setor, de fato, hoje é gestão e controle de obra. Que coisa. Você comentou de 70% ter atrasos ali das obras, né? Estarem em atraso em algum momento, e justamente por uma questão, muitas vezes, de comunicação da cadeia toda, né? A gente tem que articular demanda, articular prazos, articular fornecedores, e de alguma maneira a gestão da obra ser exatamente esse ponto, né? Fazer essa orquestração toda é um desafio muito grande. Queria que vocês comentassem um pouco da parte de novas tecnologias, se possível também, assim, como que a Márcia até colocou esse ponto, né? A adoção muitas vezes de novas tecnologias gera muita fricção. Por quê? E como vocês veem que as Construtecs podem ser um viabilizador ou trazer novas formas de uso, né, dessas tecnologias? Quer falar, Márcia? Começa, Carlos, eu vou na sua cola. Tá bom. Olha, eu acho que nós temos algumas tendências, né? Eu acho que as startups estão utilizando modelos já existentes, conectando tecnologias já existentes e potencializando numa velocidade muito maior, né? Então, hoje a gente tem as grandes empresas, de alguma forma, investindo ou acelerando, incubando, comprando, estimulando, né? Fazendo parcerias com universidades que têm centros de ecossistemas de startups, e a gente vê as empresas menores e de médio porte utilizando como usuárias efetivamente, especialmente nas fases do pré e do pós-obra, né? O que eu sinto como tendência, para mim, o número um é a inteligência artificial. Eu acho que o chat GPT, né, que começou há praticamente um ano atrás, que partiu já está com 100 milhões de usuários e foi a maior velocidade existente até hoje, eu acho que tem questões, por exemplo, arquitetura generativa, né? A gente tem hoje, a gente utiliza o BIM para conceber produtos em 3D, a gente consegue simular desempenho, a gente consegue simular a trajetória de materiais para otimizar canteiros de obra, para otimizar questões de segurança do trabalho, para levantar quantitativos, para fazer acompanhamento, né? Hoje a gente tem óculos de realidade virtual que a gente projeta a obra como ela deveria estar no próprio prédio físico. E a inteligência artificial, eu acho que ela vai potencializar ao permitir, por exemplo, que a gente faça projetos é como se fosse a evolução do próprio BIM, né? Então, eu vou ter a produção de projetos e documentos de uma forma muito mais ágil e orquestrando uma quantidade de variáveis, né, que são
que são pré-requisito, né? Ambiente regulatório, desempenho acústico, desempenho térmico, design. Então, é como se eu fizesse a mesma coisa muito mais rápido, muito melhor e de forma muito mais automatizada. Então, para mim, a arquitetura é um grande ponto. Eu acho que o próprio monitoramento das obras com inteligência artificial ele vai ter um grande salto, vai ter uma visão computacional. A gente vai conseguir, através de sensores, de internet das coisas, de sistemas de câmeras, a gente ter muito mais informações que vão alimentar e fazer com que as decisões de correção de rumo sejam muito mais rápidas do que a gente está fazendo hoje, né? E também, por exemplo, a avaliação de viabilidade. A gente já utiliza softwares, já tenta utilizar informações de geoprocessamento da cidade para muito mais rápido tomar decisões de empreender ou não empreender. Então, eu acho que a inteligência artificial, na minha leitura, vai potencializar, sim, as mesmas coisas que estão sendo feitas hoje, mas com muito mais qualidade, precisão e velocidade, né? Então, acho que tem um mundo aí de infinito de possibilidades e oportunidades para todos nós. Muito legal de você ter comentado esse ângulo. De alguma maneira, a gente está vivendo esse ano aqui com o ChatGPT e com as inteligências artificiais generativas, muito pensando na questão criativa, né? Então, eu vou desenvolver texto, imagens e, de repente, trazer para a construção, que é nessa fase do projeto, da conceituação, e de ganhar muita velocidade, né, nessa criação. Márcia, sua visão aqui sobre essas tecnologias novas, seja de A, seja de outras. Eu acho interessante isso, enquanto o Carlos falava, eu estava pensando, né? Eu acho que a maior facilidade mesmo das consultoras de adotarem tecnologia está no pré e no pós-obra, né? O nosso desafio grande, talvez as coisas muito complexas e mais difíceis sejam durante, né? Ou durante a obra, o hard tech, né? Por isso que talvez a gente veja aí que a parte realmente de hard tech seja menor, porque eu acho que isso é mais desafiador. O que o mercado acho que está mais pronto para adotar é isso realmente que o Carlos falou, né? No pré-obra, na concepção do projeto, a questão da inteligência artificial para integrar, para gerar projeto, e depois para fazer o pós-obra, para facilitar para o cliente quando ele já está instalado no imóvel. Então, eu acho que hoje o que a gente vê, assim, está mais na ponta, né, o mais pronto para ser adotado pelas empresas, e que as empresas também estão com mais vontade de adotar, são essas pontas. O meio, eu ainda sinto que ainda tem muita dificuldade, né, Carlos, assim, porque a forma como a gente constrói ainda é, de fato, um pouco artesanal, né, é muito trabalhosa, muito demorada. Tem um milhão de oportunidades aí. Mas talvez ao longo do tempo que a gente veja, seja uma evolução aí com a adoção de tecnologia para controle de obra, para concepção de projeto, para orçamento, que de alguma forma desencadeie e permita, e até convide as empresas a adotarem inovações mais profundas no método produtivo em si, né? No core mesmo da cadeia. Muito legal. Vamos seguindo aqui com o mapeamento. Acho que a gente queria ouvir um pouco de vocês. Já tem até perguntas aqui no chat, e eu vou devolver já já para o nosso pessoal aqui, para a Márcia e para o Carlos comentarem. A gente quer ter uma interação com vocês, podem mandar mais perguntas, mas a primeira enquete que a gente vai ter hoje é sobre essas categorias principais, onde vocês esperam que tenha maior potencial de investimento na empresa de vocês ou nas empresas que vocês acompanham, que vocês monitoram, né? Queria ouvir aí sobre gestão de obra, compra de insumos, realidade virtual, drones, redução de resíduos, construção modular. Pegamos ali os do mapeamento, né, as que têm uma maior projeção, ou alguma outra que você vê ali como destaque. Enquanto isso, vou aproveitar que o Francisco aqui mandou uma pergunta. A plataforma Smart Buildings na gestão de operação continua dos imóveis como mercado, ver esse tipo de inovação, operação contínua dos imóveis. Queria ajuda aqui do Carlos e da Márcia para a gente responder o Francisco. Como está essa questão de uso de smart buildings para a gestão, né, dos imóveis, né, e ser uma coisa mais continuada? Talvez a gente esteja indo para uma área que é menos a construção só e um pouco o PropTech, né, mas conseguem trazer essa visão? Como está esse mercado aqui para smart buildings para gestão? Eu acho que isso é uma grande oportunidade, né, Guilherme? A gente, cada vez mais aí, com o desenvolvimento do mercado, a adoção de novas tecnologias e novos hábitos dos clientes, essencialmente,
a gente vê cada vez uma preocupação maior do incorporador também com a operação, né? Alguns incorporadores sempre já pensaram na incorporação, no custo depois de operação desse imóvel, e eu acho que isso é uma tendência cada vez maior, ainda mais quando a gente vê tantos prédios agora, né? Uma tendência maior, pelo menos, a construção de prédios para locação. Na medida em que você tem a operação seguida, uma operação como parte da viabilidade, não só como a venda, a questão dos smart buildings, otimização de custo, de monitoramento do prédio, da eficiência dele, se torna mais importante no processo da construção. Eu acho que nos empreendimentos de único proprietário, e especialmente os comerciais de alto padrão, essa cultura já está instalada, já há uma visão de longo prazo, e a gente tem hoje uma consciência de que não adianta a gente obter, por exemplo, a certificação LEED Gold, e você tem que ter uma gestão efetivamente para poder fazer acontecer aqueles objetivos nos quais a certificação, né? É, então, a gente tem hoje empresas que, com sensores, internet das coisas, conseguem acompanhar em tempo real os consumos de água, de energia ou qualquer problema que os principais sistemas oferecem e gerar correções rápidas e, e potencializar, de fato, economias significativas de água e de energia, né? Então, hoje, a gente teve, acho que, uma fase com foco na certificação e pouca atenção ao pós-obra, ao facilities, e acho que isso melhorou muito. Agora, no residencial, a gente está engatinhando ainda. No residencial, a gente já tem sistemas que gerenciam a elaboração e aplicação de programas de manutenção corretiva e preventiva, mas a cultura do brasileiro ainda é muito imediatista, e a gente tem uma dificuldade. Nós estamos tentando educar os clientes para isso, mas é muito mais fácil negociar com o único proprietário e vender um trabalho como esse, ele enxerga valor, do que propriamente empreendimentos residenciais. Inclusive, talvez a solução seja obrigar legalmente, né, por lei, que haja uma destinação de verba específica para isso, como já existe em outros países desenvolvidos. Muito legal essa visão. De alguma maneira, a gente poder aproveitar, né, aquela tecnologia que já é empregada em grandes empreendimentos ou numa gestão de facilities, como você comentou, né, para empreendimentos grandes e trazer para as pessoas, deixar mais acessível, mas que tenha um incentivo, né? Que seja realmente uma coisa que a gente eduque no sentido de conscientização, mas que também traga um estímulo, talvez como a gente está vendo agora com painéis solares, né, com outros tipos de tecnologia. Muito legal, ó. Da enquete, vou apresentar aqui o pessoal que está nos acompanhando. A maior parte colocou gestão da obra e construção modular. Está bem dividido aqui o bloco. Vamos seguir aqui a apresentação. Queria comentar outros números aqui com vocês. Então, quando a gente fez o mapeamento, a gente consegue perceber que a distribuição das startups ativas, ela está... deixa eu colocar o pointer aqui, fica mais fácil para mim. A gente vê que elas têm uma dispersão grande assim de nível de maturidade, mas talvez o coração ali, o maior número de startups, ou pelo menos metade delas, está ali completando seus 5 para 10 anos. Então, tem bastante coisa que surgiu ali 2020 para cá, mas a verdade é que construção exige um tempo maior de maturação, né? Difícil de ter um go-to-market que já vire unicórnio amanhã. Isso já teve bastante perguntas sobre isso, inclusive ao longo desses anos, né? Quando que a gente vai ver o setor de construção ou outros setores terem também os unicórnios? Eu acho que dialoga bastante com o ponto até da Márcia, né? O setor ele ainda está menos digitalizado comparado a outros setores e a cadeia toda, né, é muito longa e daí gera muita fricção, ou seja, startups mais novas claramente vão ter que gastar um tempo maior até se consolidarem. Se a gente olhar a geografia, o estado de São Paulo e a própria capital ainda estão bastante à frente dos outros, como já digamos assim, visto em outros materiais, mas achei interessante que, comparado a vários outros setores, como o setor de saúde, como o setor até de energia e como o setor financeiro, evidentemente, a gente tem uma dispersão um pouquinho maior em outros setores, inclusive estado de Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina. A gente tem olhado bastante sul-sudeste aqui para o surgimento dessas startups. Agora a gente vai olhar um pouco mais do volumetria ao longo do ano, e daí eu vou trazer de novo a Márcia e o Carlos para nos ajudar aqui a interpretar.
Quando a gente olha o número de startups ativas nos últimos anos, não o surgimento de novas, mas o número total de startups, a gente vê que ali entre 2015 para 2016 até pegar 2020, elas praticamente dobraram o número, mais do que dobraram o número. Então foi um momento assim, de explosão desse segmento de startups. E agora a gente já vê que de 2021 para cá tem uma certa estabilização na quantidade de startups ativas. Para o pessoal que não acompanha tanto esse setor, é importante a gente reforçar, os nossos mapeamentos, é importante reforçar que 2023 ainda tem números sendo consolidados e que também a gente olha startups que a gente considera ativas. Tem muita gente que fala, mas eu não tenho ainda a solução no ar, ou a minha startup, de repente, tem muitos sinais de que ela não está tracionando ainda, né? Não tem novidades acontecendo. Então a gente invalida, né, essa startup para o momento do mapeamento, senão fica um cemitério ali de startups. E a gente está preocupado com startups realmente ativas. Queria que Carlos e a Márcia ajudassem a gente a interpretar isso. O que aconteceu exatamente no setor, se é que aconteceu algo específico lá entre 2015 e 2017, para começar um crescimento grande, e nesses últimos 2, 3 anos, se aconteceu também alguma coisa para a gente dar uma estabilizada. Vou começar pela Márcia agora. Eu acho, Guilherme, que lá em 2015, 2016, justamente até o momento que o Secov começou a discutir isso, a gente estava muito impactado com novas tecnologias, a gente achou que viesse como um tsunami. E eu acho que do lado das startups, olha-se para o setor, e de fato é um setor muito representativo na economia, que tem milhares de problemas, né, a serem resolvidos. Eu me lembro lá no começo das reuniões sobre inovação que a gente fazia no Secov, vinha algumas pessoas que tinham o intuito de empreender em startups, né, com base tecnológica no setor, e perguntavam para a gente quais são os problemas que a gente tem, que vocês têm. E ali reunidos 15 ou 20 empresas tradicionais, a gente falava, você tem uma semana? Porque são muitos problemas que a gente tem. Então, eu acho que a gente tem a questão também do custo de capital dessa época, né? A gente teve um período de taxa de juros mais baixa, facilitou a captação. Então, eu acho que, assim, foi a questão de muitos gargalos, da questão dessa onda tecnológica que veio no setor muito forte, com o Quinto Andar, com o Airbnb, eu acho que todo mundo começou a olhar para o setor da construção civil e viu uma oportunidade. Sim. E aí eu acho que a questão da estagnação agora é um pouco da dificuldade de entrada efetiva no mercado e também da dificuldade de captação de recursos, né? Então, eu acho que a questão da Construtec é desafiadora porque em alguma parte ela não é, mas em grande parte da segmentação que você faz, você vê que ela é hardtech. A hardtech demora, né? O desenvolvimento demora, não é simplesmente não, mas não é um aplicativo, não é uma questão só de aporte de ideias. Muitas vezes você precisa fazer desenvolvimento de uma tecnologia física, de maquinário, de coisas reais. E isso eu acho que demora a maturar e consome muito recurso. Então, para isso também é importante você ter condições favoráveis aí à captação. E até a própria aplicação, né, dessas tecnologias, as obras estão em lugares diferentes, dependendo da incorporadora ou da construtora. Então, a aplicação, né, diferente de ter um sistema como um SaaS, e supostamente ele está aplicável em qualquer realidade, só fazer login e senha e está rodando, né? Carlos, tua leitura aqui, a Márcia colocou de que nesses anos aqui pode ser um sinal, sim, dos tempos mais difíceis aqui de captação, e também até citou já algumas empresas, comentou ali do Quinto Andar, tem a Loft também, né, que cresceu bastante nesse setor. Como que você enxerga os últimos anos, assim, mais recentes, de evolução desse setor? Tem esse número aqui, ele é justificável da gente ter, de alguma maneira, achado um platô? Eu acredito que sim, eu acho que é um processo natural, porque abstraindo a questão do setor imobiliário em si, da construção, e olhando para as startups, elas são empresas, né, que têm características específicas, mas que têm um nível de mortalidade alto, como todas as empresas têm. E não está tão simples, né, como era antes. A gente tem muitas startups defendendo teses muito parecidas, né, e eu acho que em algumas situações subestimando o grau de dificuldade para você escalar soluções que efetivamente gerem resultado para o negócio. Então, a gente, né, é bastante procurado, com teses bastante interessantes, mas a gente percebe a dificuldade realmente de você escalar, né? Você tem um setor muito pulverizado, você tem uma dificuldade muito grande de acesso
há uma quantidade relevante de empresas que permitam o negócio parar em pé, e acho que o que a Márcia comentou da escassez de recursos, né? Com essa taxa de juros alta, os investidores ficam confortáveis e investem menos em tudo, inclusive startups, né? Então, isso do ponto de vista da maturidade do próprio mercado de startups. Agora, o nosso setor, efetivamente, nos últimos anos, ele tem passado por uma quantidade de dificuldades, né, grande de dificuldades, e as empresas não estão com capacidade de fazer um planejamento de longo prazo, estão olhando muito para o curto prazo, né? Então, você não sabe se você vai ter 3 obras ou 10 obras daqui a 2 ou 3 anos. Isso dificulta também esse investimento. Então, eu sinto que as empresas querem aplicar soluções prontas em que elas consigam, por exemplo, facilitar o processo de acesso ao crédito do seu cliente, né? A gente tem muitas empresas hoje que falam, olha, eu analiso o crédito diferente da forma como os bancos tradicionais fazem. Eu consigo trazer mais fornecedores, mais clientes, perdão, para o próprio mercado, né? Então, eu acho que os caminhos se estreitaram naturalmente em função da quantidade e a gente está realmente vivendo um momento com baixa margem no setor e muitas empresas dando um passo para trás na adoção de certas tecnologias e sendo um pouco mais conservadoras, mais fazendo feijão com arroz para efetivamente passar essa travessia. Faz muito sentido aí. Muito legal as considerações de vocês, porque ajuda a gente a traduzir. Acho que o mercado acaba, em muitas ocasiões, por conta do que a gente chama lá do inverno das startups, e estamos voltando aí para a primavera, para o verão, mas foi muito legal de ver vocês também trazendo um olhar muito sobre a macroeconomia, né? Vamos dizer, o setor de construção civil move bastante a economia brasileira e que talvez esse ano ainda está muito, com muitas incertezas com disponibilidade de recurso, né? Com custo de capital, e daí, obviamente, grandes empreendimentos sofrem bastante porque eles são bastante capital intensivo, né? Se a gente olhar o número de startups de acordo com os setores, né, de dispersão ali de ativas, a gente vê que cotação e compra de insumos, que é o número maior, ele é o mais representativo. A construção modular, ela já aparece bastante, né, ela já sobe nos últimos anos, estamos falando de startups ativas entre 2020 e 2023, ou seja, eficiência operacional de um lado e construção modular mudando bastante o sistema produtivo, realidade virtual, interatividade, trazendo, acho que uma mescla, né, de soluções ali na ponta, né, para poder vender os empreendimentos, para ter uma experiência do consumidor diferente, mas também a gente sabe, né, de realidade virtual sendo usada para gestão da própria obra e até terminando aqui com inspeção e monitoramento. Vamos passar agora já para a parte das categorias e tecnologias e investimentos. Eu acho que vai ter bastante assunto também para dialogar com o que vocês acabaram de colocar. Quando a gente fala da evolução das categorias, das principais categorias, a gestão e controle da obra, elas continuaram ali ao longo dos últimos anos com o principal destaque, né? Era mais representativo lá atrás, não perdeu relevância, né? Mas entraram outras categorias, e talvez o que mudou ali ao longo da trajetória, além da gestão e consumo, foi exatamente a linha vermelha aqui que a gente enxerga no gráfico, foi um pouquinho de uma subida da cotação e compra de insumos. Vocês conseguem me ajudar a traduzir para a audiência, quando a gente fala dessa cadeia complexa, né? A Márcia começou aqui o nosso papo falando sobre isso, né? Uma cadeia longa que muitas vezes você incluir novas tecnologias, ela gera bastante fricção, porque naturalmente você tem que amarrar com muita gente, né? Combinar o jogo com muita gente. Na hora de cotação e compra de insumos, como que a tecnologia de fato tem ajudado, ou o que vocês veem de espaço que ainda pode ajudar? Márcia, quer começar? Então, vou eu. Eu acho, Guilherme, que a questão de cotação e compra de insumos, assim, a margem da construção civil, ela não é muito grande, né? Ela é apertada. Então, isso, a questão de redução de custo, de você conseguir trazer uma eficiência para a compra, e compra é um assunto muito grande no momento, durante a obra, né? No pré e durante a obra, é um assunto muito relevante que tem um impacto muito direto ali na margem daquele empreendimento, daquela empresa. Eu acho que é um assunto que é de mais fácil adoção. Ao contrário de criar fricção, às vezes você pode até criar uma fricção para adoção de uma nova tecnologia para compra de insumo,
você tem um benefício muito tangível e imediato. E isso eu acho que vai muito em linha com o que o Carlos falou, né? Com as empresas muito preocupadas em fazer o básico bem feito. E esse é um básico bem feito, né? E que a gestão, a cotação e compra de insumo ajuda imensamente, assim, é um benefício direto, tangível e de curto prazo. Então, eu acho que essa é uma das razões principais para a gente ver essa linha vermelha aí subindo nos últimos anos. E em relação à gestão e controle de obra, que você comentou, né, a redução da importância relativa em relação aos outros segmentos, eu acho que é a questão da depuração, né? Muitas empresas oferecendo a mesma tecnologia, acaba que algumas se sobressaem em relação a outras, né? Uhum. Então, Carlos? em relação à cotação e compra de insumos, eu acho que tem uma questão assim que é paradoxal. Eu vejo esse crescimento que o gráfico está mostrando provavelmente associado a materiais e a empresas que não têm a materiais mais commodities, né, onde você consegue e para empresas menores. Para empresas maiores, não necessariamente fazer cotação significa ter bom resultado. A gente está muito mais voltado para alianças estratégicas, para desenvolvimento de fornecedores de longo prazo, para você ter garantia e confiabilidade de entrega de materiais, né? Serviços, então, são mais, envolvem a especificidade de cada empreendimento, de cada empresa. Então, a gente já teve experiências no passado aí no sindicato de tentar criar cooperativas, de fazer compras em conjunto. Então, aparecia uma empresa que falava assim, não, mas eu tenho relacionamento com aquela empresa há 30 anos, eu tenho um preço especial, eu não vou dizer qual é o meu preço. Então, eu acho que a palavra cotação eu tenho uma certa resistência, porque ela, para mim, não significa necessariamente o melhor resultado. Mas para especificamente alguns tipos de materiais e empresas, especialmente pequenas, que podem se unir porque não tem economia de escala e fazer algo conjunto, eu acho que nesse sentido os softwares, as startups podem ajudar. Mas eu, por exemplo, na minha empresa, eu não tive uma experiência boa na tentativa de automatizar e agilizar os processos de aquisição de materiais. Uma das razões é que os fornecedores que me foram oferecidos, eu não achei que eram qualificados como eu queria. Então, eu só queria colocar esse contraponto aí, porque eu acho que é algo que está na cultura também das empresas, a questão do relacionamento mais próximo, né, e menos automatizado com os fornecedores. Muito interessante isso. Acho que até é interessante a gente trazer esse ponto, porque, obviamente, a gente tem um olhar no sentido de estímulo, né, para a cadeia de empreendedorismo, mas é natural que o setor também tente dar a régua de qualidade, né, ou de expectativa de necessidade, e talvez a necessidade de hoje, 2023, seja mais tenha requisitos que essas startups ainda não estão cumprindo. Pode ser que tenha até um espaço ali para alguém se destacar mais. Até vocês comentaram isso, né? Achar diferenciação para daí, de fato, o números total de startups não ser a questão, mas a qualidade importar mais, de fato, resolver grandes necessidades, né? Ah, os outros números aqui, eles ficam mais ou menos estáveis, né? Então, vou seguir adiante. O que eu queria, que fica muito evidente, né? E até pelo que a gente comentou aqui, o maior número de soluções hoje empregadas é ligadas ao mercado B2B. O Carlos até tinha comentado, né? Talvez o setor residencial ainda está um passo atrás, né, na adoção de novas tecnologias por uma questão de educação do mercado, de acesso mesmo a essas coisas do ponto de vista financeiro, né? Ficar mudando algumas tecnologias dentro de casa, em muitos casos pode ser caro. Por outro lado, também tem uma parte de incentivos, né? De gerar incentivos. Mas dentro do mercado B2B, a gente fez um recorte aqui de que redução e destinação de resíduos ela se destaca bastante. E a gente não comentou até agora, né? Eu queria a ajuda de vocês para interpretar isso, né? Essa agenda de SG ela está ainda engatinhando no setor da construção, ela já é uma coisa presente, ou a gente já está buscando a vanguarda disso, né? Buscando o que está no limite ali da otimização de destinação de resíduos, que afinal de contas, o setor de construção civil é um dos maiores geradores de resíduos, né? E uma das, talvez, as cadeias mais difíceis de tratar isso.
Carlos, quer começar? Você está no mundo, Carlos. É, Isso. ok. Então, eu acho que, em relação especificamente à redução e destinação de resíduos, a gente já tem bastante regulamentação no mercado, né? Nós temos a resolução CONAMA 307, a gente tem uma série de decretos municipais. Hoje, a gente já destina os resíduos das obras para aterros específicos, já tem um controle muito maior do que era antes. Mas eu acho que, de uma forma geral, pensando na agenda ESG como um todo, ela ainda é muito incipiente, ela está engatinhando, e acho que a principal vertente é efetivamente a descarbonização, né? O caminho para uma economia de baixo carbono ou carbono zero, que é o tema que está sendo com maior velocidade regulamentado, é o que será mais cobrado, é o tema número um aí da pauta de executivos aí da Europa, dos Estados Unidos, mas no Brasil ele vai entrar com a regulamentação. Então, nós tivemos no ano passado, no governo anterior, uma tentativa de entrada na OCDE, que gerou um decreto que obrigava as empresas de vários setores, incluindo a construção civil, a criar condições para diminuir as suas emissões de gases de efeito estufa. Esse decreto, que deveria iniciar o vigor agora em maio deste ano, foi descartado no atual governo, e novos decretos estão sendo criados. Então, eu acho que na agenda ESG, as clean techs, as startups que vão nos ajudar de alguma forma a diminuir a emissão de gases de efeito estufa, serão o principal ponto especificamente da pauta aí que a gente vai avançar. Redução e destinação de resíduos, eu acho que as empresas estão fazendo o que a regulamentação exige, e aí sempre tem, naturalmente, as startups que ajudam a que isso seja feito com mais controle, com mais automação, mas ainda sem uma pauta de autorregulamentação, vamos dizer assim. Bem interessante a gente falar das clean techs aqui, né? Delas poderem destravar valor nessa hora. Você ter comentado que está mais incipiente. Márcia, tem alguma das coisas aí ligadas à redestinação de resíduos ou às clean techs que te chama a atenção? Alguma coisa que você fala, oh, isso aqui seria muito legal de ver acontecendo, né? Eu acho que toda essa pauta SG para o setor vai ser muito legal da gente ver acontecer, mas realmente eu acho que é alguma coisa que vem a reboque da regulamentação, né? Como o Carlos falou, a partir dessa regulamentação que vem, eu acho que como é um assunto que hoje é tratado um pouco no metabolismo das empresas, talvez a gente veja mesmo uma corrida das empresas tradicionais em adotar coisas que facilitem a adoção, por exemplo, da redução e destinação de resíduos de uma forma mais simples, né? Ou talvez mais digital. Então, eu acho que a gente vai ver aquela curva, aquela parábola, assim, uma explosão no número de startups que atendem a esse assunto ESG e que depois a gente vê uma depuração natural, né? Mas isso tudo muito a reboque dessa regulamentação que virá. Muito legal. Seguindo aqui na apresentação, quando a gente fala de tamanhos de time, a gente vê que boa parte ainda das startups, né? Então aqui estamos falando 7% tem menos de 5 pessoas e 35% tem de 6 a 15, que é mais ou menos um lugar da gente falar bastante early stage, né? Ideação e construção da solução. De 16 a 50 já começam a ter startups com um número maior, e daí elas já estão com o produto já validado, mas daí buscando exatamente um modelo de escala, qual o modelo de negócio realmente que elas se transformam, e um número bem pequeno de startups que já está bastante maduro, que provavelmente já captou outras rodadas de investimento ou que já tem parceiros ali para desenvolver. E as categorias que mais empregam dentro desses setores, achei interessante, porque daí o desenvolvimento imobiliário aparece aqui, né, à frente, e coisas que a gente até então não comentou tanto, e o desenvolvimento imobiliário, naturalmente, né, é usar essa inteligência menos para a obra em si, né, ou necessariamente para a obra em si, e muito para pensar na orquestração, né, dos locais e de como fazer girar o mercado imobiliário. Quando a gente fala das tecnologias,
Os marketplaces, e daí dialogam, aparecem lá na frente para a gente justamente integrar essa cadeia de uma maneira mais fácil, e também dashboards para fazer a gestão daí sim das obras, né, e do andamento ali de uma maneira maior. Carlos, que é o especialista aqui da parte de tecnologia, quer comentar alguma desses usos, alguma coisa que chama mais a atenção? Realmente a gente viveu uma explosão aí, né, dos marketplaces para inúmeros fins, né, desde insumo para obra, desde principalmente, né, compra e venda de imóveis, que é um pouco mais PropTech, mas que está ligado de alguma maneira aqui. Como que você enxerga a aplicação dessas tecnologias? Olha, o que eu sinto que tem, apesar de não ser o número um do gráfico aí, é o Data Analytics, né? Eu acho que a gente produz há bastante tempo já muita informação, e a gente não sabe transformar essa informação em esses dados, né, em informação relevante para a gente utilizar, né? Então, a gente se depara, às vezes, com pesquisas, com geoprocessamento, com uma série de coisas, e é muito difícil você conseguir colocar tudo no liquidificador e chegar numa conclusão de te direcionar para uma decisão maior, né? Então, eu acredito que, na realidade específica do setor imobiliário, né, na cidade de São Paulo, mais na incorporação residencial, eu acho que eu sinto que o Data Analytics é como se fosse o meu número um, entendeu? Eu acho que Legal. a questão do marketplace é um processo que depende muito, e aí eu acho que ele está mais associado a empresas maiores também, né? A gente ainda percebe, por exemplo, a venda online no mercado muito complementada por uma questão presencial, né? Eu tive, por exemplo, uma experiência durante a pandemia. 100% dos empreendimentos que eu vendi, e que 90% das pessoas começou uma busca pela internet, 100% teve uma visita presencial, mesmo na pandemia, né? Então, eu acho que essa questão do a plataforma do comércio online, eu acho que ela é essencial, mas no mercado imobiliário, né, ela está muito associada ainda à experiência física, né? Nós não ainda nós experimentamos recentemente processos de realidade virtual muito sofisticados que me deixaram impressionados pela qualidade e pela melhoria da experiência do cliente, mas que ainda não permitem que eu faça isso virtualmente, como se eu tivesse um comércio online, efetivamente, né? Então, eu acho que é um processo, mas na minha visão, o Data Analytics, apesar de não estar contradizendo aqui o que o gráfico diz, para mim, eu sinto que é o maior desafio aí das empresas, especialmente as empresas menores. Muito legal. Vamos seguir aqui para a gente usar o tempo final. Vou pedir para o pessoal jogar mais perguntas. Já tem uma do Rodrigo aqui. Eu vou pedir já para os nossos convidados ajudarem a responder isso sobre a reforma tributária. Como a gente está falando aqui das tecnologias, eu queria ajuda aí da galera que está interagindo a responder qual dessas tecnologias que você espera ter mais destaque em 2024. A gente listou aqui as principais que apareceram no material: marketplaces, dashboards, analytics. Carlos já colocou a predileta dele aqui, né? Analytics é um ponto bem importante. APIs, relatórios customizados ou alguma outra que esteja no radar de vocês. É interessante de olhar o quanto o Carlos realmente colocou, de que a gente acaba extraindo dentro da cadeia de construção, especialmente ali para esse fim residencial, né? Uma quantidade muito grande de dados, desde o projeto, a execução da obra, da entrega e depois do uso, da edificação, mas não necessariamente transforma essa quantidade de dados nem necessariamente em eficiência, né, para a gestão, e nem necessariamente em novos modelos de negócio ou novas propostas de valor, né? Acho que, por exemplo, quando a gente viu aí nos últimos anos, falando até da linha dos marketplaces, né, aqueles sistemas das lojas dentro dos próprios condomínios, né, como a Market for You, bem, enfim, tem alguns desses
desses estabelecimentos ligados ao varejo, levando inovação, o quanto a gente ainda está distante, né, de fato, de usar essas informações todas a favor de quem usa, né, a edificação, a favor de quem está querendo tirar mais valor. Deixa eu encerrar aqui a pesquisa, a gente já vê aqui os resultados, ó. Acho que o Carlos chamou a atenção de todo mundo ali e o pessoal colocou Analytics como um dos lugares aí para ser, o lugar, né, para ser mais desenvolvido para o ano que vem, e junto com dashboards, acho que de alguma maneira também ter essa troca para a gente ter uma gestão, né, mais otimizada. Estamos na reta final já do nosso webinar e agora a gente quer falar sobre o último ponto aqui que a gente vai avaliar, que é a quantidade de investimentos e o volume de investimentos. Então, é muito interessante de olhar que nos últimos 3 anos, a quantidade de deals, ela teve ali em torno de 7 a 9, e daí o ano passado, 2022, realmente ela deu um salto, ela chegou a 700 milhões. Obviamente, a gente está falando de alguns deals que sobem bastante essa quantidade, né, deals maiores, como startups como a Prova Digital, a Oico, a Digibee, enfim, que ajudam nesse segmento, mas queria também, e logicamente em 2021 aqui a gente tem falado já da dificuldade, né, de captação em geral no mercado, mas queria a ajuda da Márcia aqui para comentar um pouco como que você viu no ano passado, em particular, como estava esse aquecimento, né, sobre o setor e como que os investimentos que foram feitos ajudou a movimentar um pouco o ecossistema. Eu acho que assim, o volume foi bastante grande, né? O número de negócios relativamente aos outros anos assim quase dobrou. Mas se a gente for pensar assim, em termos absolutos, não são muitos deals, né? São 14 que a gente está falando no passado e você tem uma representatividade grande de algumas empresas dentro desse total, né? O que eu acho que aconteceu realmente, Guilherme, assim, foi uma consolidação do setor, a gente conseguiu depurar e enxergar quais startups estavam efetivamente se destacando e oferecendo um novo, uma solução que efetivamente estava sendo adotada pelo mercado, tinha capacidade de tração. E aí, apesar do momento ruim de captação, geraram esse número de deals enormes, né? Aí, mas eu acho que é menos fruto do custo de capital e mais fruto do estado de amadurecimento dessas empresas que tiveram aí um período para se desenvolver e se depurar, sabe? Legal. A gente puxando os números aqui, comentando com vocês, então, por exemplo, o Good Storage foi uma das startups aí, né, que acabou captando com Venture Capital, e representa bastante, né, nesse número, mas eu achei curioso que tem 2 deals aqui que aconteceram, que eles foram mais ligados a rodadas de série B com Corporate Venture Capital, né? A gente está falando aqui do Bradesco, que é a Gerdau entrando no deal da Docket, por exemplo, também falando aqui da Brasil ao Cubo, que tem a Dexco jogando junto com a startup. Como que, queria talvez para o Carlos aqui também ajudar a entender o quanto que as grandes empresas conseguem ajudar de fato essas startups a escalar os seus modelos de negócio. Quanto que é fundamental essa atuação de grandes players para o amadurecimento desse setor no ponto de vista de investimentos e de escala? Eu acho que as empresas grandes, né, têm hoje uma preocupação, não de hoje, já de se conectar com esse sistema, né, e muitas delas procuraram incubar startups ou acelerar startups ou comprar startups. A gente viu um movimento. Um movimento que eu tenho visto mais forte, que eu acho interessante, é a parceria com faculdades, tipo o INSPER, Fundação Dom Cabral. Eu acho que tem várias instituições de ponta que estão procurando entender as necessidades do mercado e procurar fazer essa conexão entre empresas que podem resolver esse problema, né? As empresas pequenas acabam sendo usuárias de startups, contratando uma empresa, né? E empresas de médio porte, né? Por exemplo, por exemplo, na empresa, invisto numa venture capital, né? Como para tentar não só ter um investimento que eu acredito que vai dar resultado, mas para poder me conectar de alguma forma nesse ecossistema de uma forma sistêmica, né? Acompanhando Uhum. tudo que está acontecendo, eu acho que é importante. Então, eu acho que é um pouco da maturidade do mercado, da dificuldade que a gente está vivendo hoje, da alta taxa de juros, né?
e de uma quantidade assim colossal de problemas, né? E as empresas efetivamente têm que fazer escolhas, né? E num momento mais desafiador, você acaba sendo mais restrito aí, investido na dor maior, né? Você não vai curar tudo, você vai escolher alguma coisa, porque as margens efetivamente do setor caíram muito. Eu acho que isso também reflete nessa diminuição aí. E se eu puder também complementar, Guilherme, a respeito desse deal do Good Storage, é um case interessante, é uma startup, mas eu acho que tem uma ressonância bastante grande o assunto que ela trata, né? É uma empresa de storage, mas na verdade começou a capturar muito uma demanda de last mile, de distribuição last mile para e-commerce. E isso era uma demanda de difícil atendimento pelo mercado, porque é muito difícil você fazer concepção de galpão logístico dentro da cidade, Galpão, tem que CD, muito né? bem Uhum. posicionados, entendeu? Então, é uma startup, mas também é uma startup que tem um valor grande, porque tem muito investimento, tem um capital intensivo ali nela, né? Então, e atendeu uma demanda que veio muito forte. Ela e o Brasil ao Cubo, eu acho que é a maior parte desse volume. Exatamente. E eu achei particularmente interessante seu comentário no sentido de que a gente começou o webinar falando de como é importante falar que as fronteiras, né, dos segmentos elas estão ficando mais tênues. Então, de repente, é uma startup que a gente pode classificar aqui como Construtec, mas que ela está ajudando o varejo, que ela está ajudando o supply chain, enfim, está ajudando uma outra forma de olhar o mercado, talvez até players que estão olhando logtechs mesmo, né? E pensando agora em como usar esse tipo de solução quase como um dark storage ali, né? Um dark CD. Aqui, se a gente fala das categorias, né, que participaram, construção modular, e daí um pouco do que a gente já comentou, se destaca bastante, né, com esses players que foram comentados, e desenvolvimento imobiliário também participa bastante. Vou querer pedir para o pessoal que participou aqui conosco do webinar, estamos nos últimos minutos, para vocês avaliarem aqui o nosso evento através do QR Code, e tem o link aqui também no chat, e vou pedir para a Márcia e para o Carlos me ajudar a interpretar aqui a pergunta que foi mandada aqui para a gente falar do Rodrigo, né? Ele estava comentando um assunto que está muito em pauta, né? Vocês até falaram da dificuldade do momento agora, né, financeiro do país e da margem toda aqui das obras, para a gente comentar possíveis impactos da reforma tributária, né? O quanto que a gente consegue destravar valor a partir dos principais pontos ali que a reforma tributária está cogitando, principalmente para compra e venda de imóveis, né? Acho que é um dos lugares. Se tem outras coisas que vocês esperam que possa ser relevante para o setor e eventualmente para a tecnologia no setor, né? Para a inovação no setor. Quer começar, Carlos? Em relação à reforma tributária, o setor imobiliário, a gente tem acompanhado muito de perto lá no Secov, né? A gente não está muito animado com a reforma tributária, por dois motivos. Ela tem uma lógica teórica de simplificar, né, e manter a, a carga tributária, né? Então, há um entendimento de que a gente não pode diminuir a carga tributária, porque o governo não tem condições de fazer isso. Mas, na prática, a complexidade da transição, que vai durar muito tempo, vai tornar o sistema bastante complexo. E os mecanismos que foram colocados, aquele conselho central lá, ele pode, na prática, permitir aumento de carga tributária. Então, eu acho complexo. Uma coisa que não tem a ver com isso, mas que conversa, e que eu acho que é a moeda digital que o Banco Central vai tá planejando para o ano que vem, o Drex. Aí eu acho que tem um potencial fantástico de favorecer o mercado imobiliário para a gente efetivamente ter um ambiente confiável para fazer as transações, perdão, imobiliárias de forma confiável, segura, né? Isso eu vejo como assim uma revolução que pode acontecer no setor para a gente realmente sair do atraso, né? A gente já avançou aí nas assinaturas de contratos eletrônicos, mas a gente ainda trabalha com um sistema de cartórios aí muito artesanal, muito antigo, né? Mas, te respondendo objetivamente, a leitura do setor é que a reforma tributária ela pode não ser positiva de uma forma global,
e até ser negativa para o setor como um todo. Eu acho que o que o Carlos falou é muito pertinente, assim, a gente está muito incerto ainda, né? O que a gente vê com muita cautela essa mudança de tributação, mas assim, tentando ver o lado meio cheio do copo, o que eu acho que, assim, se efetivamente a gente tiver uma reforma que simplifique, que pelo menos melhore aí o rating do Brasil e tudo, a gente pode ver mais transação acontecendo, né? Mais investimento vindo para o país, isso é sempre positivo do ponto de vista da construção, que a construção vai a reboque do PIB, né? Quanto mais cresce o país, mais a gente consegue fazer, e aí mais reduz o déficit, mais reduz a taxa de juros e melhor tanto para a gente. Então, talvez o benefício da reforma tributária não seja direto para o setor, mas seja uma coisa mais conjuntural que favoreça o setor, né? E tem alguns setores especificamente que talvez, alguns lugares especificamente que se beneficiem disso, né? Então, a gente estava falando um pouco aí das logtechs, né? Eu acho que, na medida que a gente simplifica o sistema tributário, por exemplo, vai ter muita demanda de galpão logístico aqui para o estado de São Paulo, né? Porque naturalmente os CDs vão querer se transportar para o lugar onde está o mercado consumidor. Então, eu acho que a gente deve ter alguma. Qual é o impacto, afinal? O impacto talvez seja mais pelo lado macro do que pelo lado especificamente da construção civil, e nesses pontos específicos, muito especificamente em relação a geografias e produtos, né? Muito legal, gente. E obrigado aí das considerações. Já estouramos aqui 2 minutinhos do tempo, então, fazendo um fechamento aqui do nosso webinar, a gente já está com esse material no ar, está disponível no nosso site liga.ventures/insights. No comecinho do ano, a gente vai ter ainda os materiais de ecossistema e de agtechs, e na semana que vem a gente fecha o ano de 2023 com o último material relativo a insurtechs, que é um setor ligado a startups de seguro. Eu queria agradecer demais as considerações do Carlos Borges e também da Márcia Tax aqui por participar, representando o Secov, que é um agente assim super relevante para o setor de construção civil, e passar para as considerações finais de vocês. Márcia, por favor. Guilherme, é um gentleman, Carlos, obrigada. Guilherme, obrigada pela oportunidade de participar desse estudo. A Liga sempre faz estudos relevantes, né, consistentes. O mercado da construção civil precisa disso, a gente precisa de informação. Então, do lado do Secov, obrigada pela parceria e por prover aí o nosso setor de informações tão importantes para que a gente também possa suprir os nossos associados dessa informação, alimentar o ecossistema dizendo quais as necessidades do setor, e de outro lado, indicando qual é o caminho, né? O caminho da disrupção, o caminho da digitalização, o caminho da facilitação de transação. Então, parabéns à Liga e obrigada a você pelo convite. Obrigado. Bem, Guilherme, da mesma forma, obrigado aí pelo convite. Foi um prazer aqui conversar um pouquinho com vocês. E parabéns pela Liga como um todo, né? Acho que é uma iniciativa muito bacana e ajuda muito a gente enxergar aí de uma forma macro né, esse ecossistema aí de startups e a gente ajudar as empresas de alguma forma a poder encaminhar esse assunto aí. Tá bom? Obrigado mais uma vez, então. Joia. Carlos, Márcia, obrigado. Uma boa semana para vocês, para todo mundo que nos acompanhou. Também, muito obrigado da audiência e da participação nos webinars desse ano. A gente se vê com mais webinars em 2024, mas ainda tem mais conteúdo aqui da Liga para vocês nos acompanharem. Fiquem ligados, então, e uma boa tarde para todo mundo.